Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Sistema Comércio de Mato Grosso, que é formado pela FEComércio, SESC e SENAC, e é presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. Nessa semana, a gente está com uma edição bem especial. Estamos no Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, Forest Fire 2025. Queremos fazer um agradecimento especial ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso por todo o apoio na produção desses episódios. Bom, durante 3 dias, especialistas de todo o mundo estarão aqui reunidos no coração do Cerrado brasileiro para compartilhar tecnologias, estratégias e conhecimentos voltados à prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais. Um tema que não conhece fronteiras e que exige união, técnica e coragem. Bom, hoje eu estou com 2 grandes entrevistados aqui internacionais, né? E eu vou começar a apresentação deles em português, depois a gente começa a conversar em inglês, não é mesmo, Fabrício? Bom, vamos lá. Nesse primeiro episódio, nós temos a honra de receber 2 dos maiores nomes da proteção ambiental e combate ao fogo dos Estados Unidos da América, diretamente da Califórnia, estado que convive com os maiores incêndios florestais do planeta. Conosco está o Chief Deputy Director da CAL FIRE, o subdiretor-chefe Daniel Berlan, que também exerce o posto de State Fire Marshal na Califórnia. Berlan é responsável por políticas públicas, fiscalização ambiental e gestão integrada de riscos, coordenando ações de prevenção em mais de 30 milhões de acres de áreas protegidas. Ao seu lado, recebemos também o Assistant Deputy Director of Fire Protection Operations, o diretor adjunto Nathan Barclay, que liderou operações aéreas e terrestres durante o histórico Southern California Fire Siege 2025, mobilizando mais de 12 mil profissionais e 1.200 equipamentos de combate, com resposta tática em menos de 24 horas. É um currículo invejável, né, gente? A presença de ambos nesse congresso e nesse podcast simboliza a essência do Forest Fire: compartilhar saberes, integrar soluções e fortalecer a capacidade global de resposta ao fogo. Esse episódio marca também o compromisso institucional do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso com uma agenda de vanguarda: trazer o mundo para dentro do Brasil e o Brasil para o centro da discussão global sobre meio ambiente, resiliência e defesa da vida. Num estado de dimensões continentais e protagonismo no agronegócio, como Mato Grosso, a preservação dos ecossistemas é também um ato de soberania e responsabilidade intergeracional. E o Forest Fire nasce justamente para isso: para ser ponto de encontro entre ciência, experiência prática, estratégia de Estado e cooperação entre povos. E para abrir oficialmente essa série de episódios, ouviremos agora os nossos convidados especiais. E eu estou aqui ao meu lado com o Fabrício, que vai nos ajudar com essa tradução. First of all, welcome guys to our podcast. Ok. So, Fabrício, vou começar perguntando então. Eu vou fazer as perguntas em português e aí o Fabrício, I will ask Fabrício, then he will ask you, ok? So, a CAL FIRE atua em uma área imensa com diferentes jurisdições. Como é feita essa coordenação na prevenção e no combate aos incêndios? The CAL FIRE work in a largest area. In what is the jurisdiction of it? How do you guys manage it to be working and fighting all fires there? So we are the state's fire department, and so we are responsible for what's known as the state responsibility area. It makes about 1/3 of the state of California. That is the land that we respond to for emergencies. But really, if there's a fire in a city or a fire in the United States forested lands, we will respond to assist. And so our crews respond across the state, but are responsible for about 1/3 of the state. Eles trabalham com 1/3 da Califórnia e eles são responsáveis por fazer a gestão desses serviços nas casas, nas áreas de floresta, áreas de mata, e eles estão coordenando isso da melhor maneira para que o serviço seja feito. E quais são os principais critérios utilizados pela CAL FIRE para definir as áreas prioritárias da atuação e de risco elevado? What is your condition or your type to choose what areas has to be prioritized? If you have many other spots of fire,
how do you manage it? Yeah, well, with CAL FIRE, we are broken up into two halves of the state. We call it our Northern California and Southern California Coordination Centers. So as we get multiple fires around the state, we use a system that we prioritize with our Office of Emergency Services as well to prioritize which fire is more important. There's an algorithm essentially that we utilize to prioritize that, and we send those resources to it as well. We do that multiple times a day to make sure that we're staying up to date. But you have to remember, when we have a lot of fires, more fires start. So it's important to continue to prioritize and work through that process. Eles diz que a forma deles fazerem isso, tendo ali a área dividida entre o sul e o norte, que eles podem, que eles têm um sistema para poder fazer essa gestão. Vendo a questão dos incêndios, se estão próximos de áreas que precisam ser preservadas, lugares, pessoas que precisam de ajuda. Então eles têm um sistema que faz essa gestão, de ver aquilo que precisa para aquele momento, aí eles fazem essa gestão e não usualmente, eles fazem isso com muita frequência. If I could just add, we will always prioritize based on life, then property, like businesses and homes, and last, the environment, in that order. Ok. Eles primeiramente priorizam a vida, em primeiro lugar. Em segundo plano, empresas, organizações. E em terceiro, a questão do ambiente, do meio ambiente. Eu queria entender, só para a gente, de repente, quem se interessa pelo assunto, mas não entende grande como eu, qual é a importância da Califórnia dentro desse meio, né, de combate a incêndios florestais. A gente sabe que todo ano a gente vê notícias, né, da Califórnia como um estado que tem muito incêndio, né? Então, assim, eu queria entender qual é a importância desse estado, para entender a importância do trabalho deles também, tanto nos Estados Unidos como no mundo. To know better how important your work in the United States is properly in California, she want to know how important it is to the population, to the people out there, and because people that don't know the CAL FIRE or don't know our kind of work, the people maybe don't know how do you do, how important it is, and that's the moment to show it up. You know, I'll start here by, over the last decade, we've continued to see more wildfires that have the severity of those fires destroying more homes than ever before, impacting more communities, and fires burning in areas and in cities that they never would have before. And if you look at the news just a few months ago in Los Angeles, that fire burned through a coastal community all the way to the ocean. And so really, arguably, in every corner of California, despite how different climates we have in our state, wildfires are impacting every corner. Ok. Sobre os fogos, né, que acontecem e como eles lidam com isso lá, lembrando do que aconteceu ali em janeiro, na Califórnia, que o fogo ele pegou toda a parte da costa, né, queimando ali uma grande área, e as pessoas elas começam a ver ali a importância, e se não tiver essa ajuda do Corpo de Bombeiros, e eles estão sempre muito dispostos ali, equipados, preparados para fazer isso, e sempre pensando nessa gestão do apoio à vida, do apoio à comunidade. Eu queria também saber como que quais são os aprendizados, né, dos últimos grandes incêndios. A gente falou que existiram, né, e que sempre existem, a cada ano a gente vê isso. E quais são os aprendizados que eles tiram desses grandes incêndios como o de 2025, né, o Fire City? How's the apprentices of all the fires that is coming around in the CA, in California, where you are working on? Sorry, what was... You say it again, Fabrizio? Okay, she's asking how many are you learning from these situations that happened there, about the fire situation? How are we learning? Well, I'd say we... What do you learn? What are you learning from this? Go ahead. About organization, maybe materials, tools, things that can be improved. While our organization has been fighting fire for over 100 years, the change in climate and the population of California has added a lot of additional complexities to the fire crisis. And we've pulled together
our federal, our state, our local, and our tribal leaders all to come up with a plan. We call it our Wildfire and Forest Resilience Strategy. And in that strategy, we have 99 key actions, things that we can do to not only ensure that we have an immediate response to fires, but more importantly, that we're preparing ahead of time for the fires, that we're addressing our forest management work, all things that help make California a more resilient state. Que o clima lá muda com muita frequência e nesses últimos 100 anos tiveram muitas diferenças, muitas mudanças e isso tudo é desafiador. Mas eles estão ali com mais de 99 mil quilômetros ali para poder proteger. E tudo isso com essa parte histórica do que eles vêm fazendo o melhor, aprendendo muito a respeito de como fazer essa gestão, melhorando a cada oportunidade. E conversando com as pessoas também, né? Toda a comunidade envolvida, né? De alguma forma. All the community is involved in all your work. She's saying that all the community came together to finish something or to trying to help one another in the way that people will be in a safe, secure place, not being cursed by the fires that come around. We have over 400 cities and 58 counties, local governments within California, and all of them are charged with preparing for fires, making sure that as they build new homes, they're building them to a more resilient standard, making sure that their own firefighters are ready and available in their communities. But when we have these large wildfires, forest fires, we rely heavily on our local partners. And so at all levels of government, every community has to be at some level prepared and participating in the fires. Todos os níveis de gestão, seja federal, estadual ou, no caso, municipais, eles se juntam e junto com a comunidade para poder resolver esses problemas. Mas o que ele trouxe ali de uma forma muito interessante que todos os níveis estão preocupados com a situação, as pessoas estão preocupadas com a situação e acabam tendo essa união de esforços para combater isso. E 99 ali distritos, cidades, elas se unem com esse mesmo intuito. Como foi dito, né, o entendimento é que no sul e no norte, eles são bem organizados, preparados para poder atender essas situações. Ainda que em uma oportunidade pela questão de clima que mudou e que piora a situação para ser combatida, mas eles conseguem fazer essa integração e se ajudarem, ter essa ajuda mútua. A couple things to add as well. Like Chief Berlant said, it's not just CAL FIRE working with our local cooperatives, it's really working with our communities to make them more resilient and our federal partners as well, to work off of one plan so we can affect it appropriately. I'll add to that, though, is why we're here today, our international partners, too. You'll hear tomorrow, I say it a lot, we can't do it alone. We can learn from each other globally because we're all, I would argue, all of us on all of our continents are experiencing larger, more destructive wildfires. So not only are we here to present, we're also here to learn from Brazil and Mato Grosso. And what are you doing? E o que ele diz que a importância também é da resiliência, que as pessoas acabam tendo esse mesmo senso, o mesmo comportamento, a mesma importância e acabam sendo resiliente. Então, na cooperação mútua, na ajuda que eles estão tendo para poder resolver esse problema e restaurar ali as comunidades e que ele acha importante a situação de estar aqui, né, aprendendo aqui no Brasil, no Mato Grosso e que isso tudo pode enfatizar e melhorar, ajudar nessa questão do combate e da prevenção. A CAL FIRE utiliza intensamente aeronaves, drones e sensores. Como essas tecnologias têm transformado no combate aéreo ao fogo? How's the technologies has been transforming all kinds of your works there? About the aircraft, drones, or any other tools or machines that you use there. How is it going? Well, it's going I would say it's going very well. With technology, it's hard to keep up with. We do utilize artificial intelligence into our cameras. We have more than 1,200 cameras throughout the state that have artificial intelligence that can detect wildfires and report back to our dispatch centers, alerting us right when they see it. It's a very successful program. We're also utilizing satellites now to detect
new fire starts as well that are coupled with those cameras. So if the satellite or the camera detects it, it will send us that information on a live feed, and we'll dispatch our fire resources along with our federal and local partners to those fires too. So. Os recursos têm sido ótimos porque eles conseguem fazer a leitura do local, sejam com um drone que vai e traz a mensagem, as informações que eles precisam da área, seja também pelos satélites, que conseguem fazer essa leitura, a inteligência artificial, que acaba ajudando também. Então, tudo isso colabora para que seja benéfico, seja bom nesse tempo. Ok. Como vocês utilizam os dados climáticos e modelagem de comportamento de fogo para antecipar decisões operacionais? How do you utilize the data of the weather, things to do the work better? How do you utilize to manage it? Yeah, along with our artificial intelligence cameras that we're talking about, for many decades, I would say, we've monitored our fuel moistures coupled with our weather, and we've learned based on those algorithms when we're going to have hot and dry or intense fires. And we run those algorithms multiple times a day to show us where those zones of extreme fire behavior may happen that day, which allows us, again, to prioritize different areas, if you will. We'll staff up those areas. So we've used a lot of that data in response, but we've also used a lot of data in the fire prevention world as well. Ele fala sobre as informações, ainda falando sobre a inteligência artificial, que ela consegue dar dados certos, e com esses dados certos, até para a primeira pergunta sobre como atender, a priorizar uma área, esses dados são trazidos, referente à umidade, o tempo, a questão do fogo, o vento, todas essas coisas, elas colaboram para que eles possam gerir essas informações e atender as áreas da melhor maneira ou priorizando as áreas ali mais urgentes. Ok. E existe alguma tecnologia emergente que as próximas gerações de bombeiros vão precisar utilizar ou precisam prestar atenção a partir do que eles estão conhecendo agora? Is there any emergent tool or technology that the new generation is up to use, that it's not working yet, but we are starting it? We are working very closely with new technology with low orbit satellites. Chief Barkley mentioned that already, but over the coming years with our partners in the private industry, we're planning to have over 50 low orbit satellites circling the globe, providing us near real-time data and information. Right now, it's just the first one was launched this past year, and we're still learning to see how that's going to change or revolutionize data and information flow, not only in response, but in firefighter safety, in intelligence, so we can continue to deploy resources. And so satellite imagery, but near real time is really going to be a game changer into the years to come. And our hope and our partnership with a number of nonprofit organizations that are really running and leading in this effort is to make sure this data is available across the globe. Obviously, in California, we have a vested interest, but we want the whole world to be able to benefit from this data. Eles esperam que isso seja uma mudança de vida, porque com essas mudanças, muitas informações que precisam ser geridas, esses equipamentos eles acabam ajudando nisso, mas que tem muitos satélites que eles já estão ajudando com essas informações e que com as ferramentas que eles têm ou que estão para vir, vão poder mudar a vida das pessoas e principalmente das pessoas que trabalharão nessa parte do incêndio, porque eles saberão o que fazer, terão as informações de como fazer, das melhores formas, maneiras, com todas essas informações, e que a nova geração com certeza vai utilizar muito bem os recursos que estão por vir e que ele já vê que já foi mudado, né? Já temos utilizado muito dessas coisas, e que com certeza a próxima geração vai ver muito disso. Ok. Então eu queria entender como é que é feita a formação e a capacitação dos bombeiros florestais lá na Califórnia por conta de todos esses eventos que a gente já conhece, né? To all means that we have seen in California wildfires, how's the training? How are the selection of people right there and the training to get ready
to the kind of season, the fire season that happens there. I'll start and talk about what we do for the entire state, and they can talk about within our organization. So my office sets firefighting training standards for all firefighters, municipal firefighters, local firefighters, making sure that everybody in California, whether they're CAL FIRE firefighters or a city fire department, that the training is standardized, that the expectations for minimum standards exist. So when we have a large fire, it doesn't matter whose patch they're wearing, what city they come from, the level of training is the same. Eles têm padrão de treinamento que não importa de onde a pessoa venha, ela vai conseguir fazer aquele treinamento e vai conseguir estar pronta para os incêndios. Não importa se a pessoa não é da cidade deles, da região deles, se a pessoa vem de fora, não importa a língua que a pessoa fale, mas se ela chega lá, ela vai ter padrão de treinamento que ela estará pronta para combater os incêndios florestais. Across California, though, it's become very difficult to hire qualified firefighters. Just trying to get enough applicants, enough people who are interested, who want to be firefighters has been a challenge. Now, our organization alone in the last 5 years has doubled in size, and we are adding more firefighters. We'll be in the next several years up to 15,000 firefighters. And so being able to have that many firefighters has really become a challenge in recruitment. Tem sido desafiador porque por toda a Califórnia tem sido cada vez mais necessário e mais difícil encontrar pessoas que estejam com condições de poder combater os incêndios florestais, mas que hoje eles contam com mais de 50 mil pessoas qualificadas, treinadas para poder combater os incêndios, que apesar dos desafios, eles continuam indo adiante e tem pessoas que querem se unir ao propósito ali para poder combater e dar a resposta que a Califórnia precisa. Ok. Quais são os principais protocolos de segurança aplicados nas frentes de combate? What is the principles of protocols that you use to in the field, in the wildfire field? Is there any protocol like prioritizing something to the people that is working it? In California, and really in much of the states, we use the incident command system. It provides all fire agencies the same set of procedures, the same organizational chart, so that it's very clear from the dispatch to the response who is in charge, who has responsibility for what. And so that incident command system gives us the structure for commanding large incidents, but every single incident is run using the incident command system. Todas as situações que eles têm lá são geridas de uma forma que todos conseguem trabalhar naquilo sem ter preocupações, mas que eles têm ali todo o cuidado necessário para poder dar as respostas que todos precisam. Então, assim, eles têm um protocolo que abrange muito bem das pessoas que estão trabalhando, as Tudo pessoas que muito estão no claro, né? treinamento. Tudo muito claro quem é responsável pelo quê, né? No combate, entendi. I think it's important to recognize too, much on top of that, much like we talked about in our training standards, are the same not just with CAL FIRE, but across all fire services in California. Our incident command system is the same. So whether it's a wildland fire, a structure fire, or a vehicle fire, we utilize the ICS system every day, all day, almost on every single call, regardless of being CAL FIRE or local partners as well. We use the same system. Todos os que trabalham com eles ali na Califórnia utilizam o mesmo sistema, os mesmos produtos, os mesmos materiais, as mesmas máquinas, porque eles conseguem fazer essa gestão, né, do serviço que precisa ser feito, e todos eles utilizam ali as mesmas ferramentas, os mesmos recursos. E o Daniel, ele tinha dito na fala dele anterior que lá no campo não importa se você é do alto escalão ou se você é do baixo escalão, todos lá têm a mesma importância e são tratados da mesma maneira. Ok. Como vocês conciliam o combate ao fogo com a gestão florestal e a proteção dos ecossistemas do meio ambiente?
How do you conciliate the protection of people in the city, the wildfire, and the other things that you have to do there? It's a very complex issue. In California, while we have a wildfire crisis, we have a housing crisis. We have an insurance crisis. The availability and cost of insurance has made it very difficult for many residents. But it starts really with planning communities, making sure they're built to be more resistant to wildfires, then having a strong response when wildfires occur as well. But again, it starts in that planning effort. But again, making sure that we have enough homes, that people can afford those homes, but that those homes are built to a standard to withstand the conditions of wildfires is just as important. O importante é que eles começam pela prevenção através das casas, construindo casas mais fortes, com melhores materiais, para que em situações de incêndio as casas possam estar guardadas e assim também todas as pessoas ali. Então a prioridade é sempre a vida, o patrimônio e depois ali a questão do ambiente. Ok. Bom, a gente está chegando para o final. We are ending this interview. Então eu queria perguntar qual mensagem que eles deixariam, né, para as pessoas que atuam na linha de frente no combate ao fogo. Okay. What tip do you want to let to people that work in the wildfires? Well, I guess I'll start with that one. I would say, much like we've talked about today, is continue to look for those new technologies, not only to help us in the fire services internationally, but to our local citizens as well. Get them prepared. Much like the chief said, it's really the prevention efforts that are going to save lives and save our communities. So we have to start with fire prevention first. And then there's services that we bring with the fire service to react to mitigate those incidents. But again, utilizing those tools and the prevention efforts is the priority there. É uma dica que ele quer deixar não só para as pessoas daqui, mas também para as pessoas da comunidade dele, de que eles precisam estar bem treinados, bem preparados e eles precisam estar com o mesmo pensamento de poder resolver a situação, ocupando as ferramentas que existem hoje, a inteligência artificial e tudo que tem de melhor para que possa ajudá-los no serviço hoje. The wildfire crisis is not a United States problem. It's not a California problem. It's a global problem. And so events like this, where we bring everybody together and learn from each other, is going to be very important. Os eventos dessa magnitude são importantes e os eventos dessa magnitude são importantes e que ele vê que isso não é só sobre as crises que acontecem, mas é sobre as pessoas estarem bem treinadas, capacitadas para isso. E que lá na Califórnia nunca foi sobre questão de não estarem treinadas ou mais preparadas para o tempo ruim que possa chegar. Do you think it's getting worse? Globally, it's getting worse. In California, it's getting worse. For us, it's still the same number of fires, but it's the severity of fires. They are more destructive. They're burning more areas. They're burning areas that they traditionally never had burned before, and more people are dying and being impacted from them. And again, that's just in California, but that's really representative of the entire world, that in many areas continue to see it getting worse. And unfortunately, if you look at weather and climate predictions, it's only going to get hotter. The conditions are only going to be prime for wildfire, which is why it's so important that we keep focusing on making sure we have response, we have community preparedness, and we have forest management. Eu perguntei se está ficando pior, né? No mundo está. Ele falou que os fogos, pontos de fogo, são praticamente os mesmos, mas a intensidade dos fogos, elas têm aumentado de acordo com o tempo, de acordo com o clima que tem sido mudado constantemente. Então, eu queria, para a gente finalizar, uma última pergunta, o que é que a comunidade precisa fazer? Na opinião deles, porque lá eles têm muito essa questão da comunidade participativa, né? O que a comunidade tem que fazer também para auxiliar em relação a isso? What the community have to do to help you in your service?
It starts by making sure that as new homes are built, they're built to a standard that can withstand fires. Making sure that firefighters can respond to the fire and battle the fire versus protecting the community. In California, we have a program called Firewise. These are where neighborhoods get together and take steps to prepare themselves for fires. And so community involvement is really critical. It starts with the development and the construction of the neighborhood, but it continues with neighbors continuing to maintain their properties, clearing dead grass and brush from around their home, having evacuation plans, and just making sure their family is prepared for fires. The communities play a very big role. Então, tudo começa pela prevenção. Na prevenção, as pessoas já vão construir as suas casas de uma forma que elas vão suportar o fogo. Começa também na questão da comunidade se atentar para os treinamentos para saída do local se estiverem em situações ruins e também na atenção com o ambiente em volta, poder limpar as suas casas, limpar os seus terrenos em volta para a chegada do fogo não ser tão intensa. Ok, guys. Thank you very much. Obrigada por participarem com a gente nesse episódio do Pode Crer. A gente agradece muito. Obrigada. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigada, pessoal. A gente conversou aqui com o Nathan e com o Daniel, que são bombeiros da Califórnia, que estão aqui no Congresso conosco. A gente volta daqui a pouco com outro episódio do Pode Crer.